Bom dia, boa tarde, boa noite, Shalom, paz de Cristo, Salam Aleikum. Bom, hoje é dia 17 de abril de 2020, meu nome é Everaldo Leite, nós estamos aqui hoje para fazer um diálogo de quarentena e, para tanto, eu convidei João Aparecido, filósofo, mestre em filosofia e professor da Secretaria de Educação do Pará. Bom dia, João. Obrigado aí por aceitar o nosso convite. Bom dia, Everaldo. Bom dia, boa tarde para quem nos acompanha nesse momento aí via Instagram ou via outras redes sociais. Para mim é um prazer estar aqui mais uma vez contigo, conversando sobre assuntos relacionados à quarentena e que diz respeito à nossa sociedade e à humanidade como um todo. Bom, João, a filosofia ela é muito importante já desde antes do florescimento da Europa, desde antes da conquista das Américas. A filosofia ela vem tentando trazer algumas respostas, algumas perguntas importantes também, e também ela tenta interpretar de alguma forma os acontecimentos históricos, né? Eu me lembro que quando foi no terremoto de Lisboa, em 1755, Voltaire, Kant, eles escreveram sobre aquele fato, porque aquele fato foi muito marcante para a Europa. Morreu ali de 10 mil, tem até alguns dados de morte de até 90 mil pessoas, num só evento, né? Num evento trágico, um evento que realmente marcou aquela época. Então, hoje, como é que fica? A filosofia ocidental, como ela tem visto essa pandemia? Hoje tem já algumas interpretações, algumas reflexões da filosofia para esse momento? Bom, tem sim, tem filósofos aí contemporâneos, professores já aposentados, professores nativos que se posicionam, sim, a respeito de forma filosófica. Mas antes de eu mencionar apenas alguns, 2 ou 3, eu acho interessante eu começar falando de como podemos interpretar esse fenômeno da pandemia a partir do legado clássico da filosofia, né? Ou seja, a partir daquilo que os clássicos da filosofia nos deixaram. E como eu costumo sempre dizer, assim que eu tenho oportunidade, esse fenômeno, né, do coronavírus, a pandemia do coronavírus, é algo ruim para a humanidade, é algo nocivo, é algo catastrófico. Porém, essa nocividade ela pode ser mais ou menos agravante, dependendo da forma como ela é percebida, como ela é compreendida e como ela é direcionada. E a filosofia ela nos ajuda, sim, nessa questão da compreensão, né? O que é esse fenômeno, o que ele significa para a humanidade, quais são os seus impactos para a humanidade. Com certeza, a filosofia nos ajuda. E, como você começou falando aí na sua fala, né, da importância dela na história, eu costumo dizer, não só eu, mas muitos outros estudiosos do campo da filosofia, reconhecem que a filosofia, ela não só foi a primeira forma de pensamento racional, mas como também ela está na base de todas as outras áreas científicas. Todas as outras áreas do saber têm ali uma base filosófica, né? Ainda que o profissional de determinada área não seja filósofo, mas ao agir como tal, ele está andando na esteira de questões filosóficas. Bom, uma questão que a filosofia nos coloca e que é interessante, muito interessante para a gente compreender esse fenômeno,
é um conceito chamado contingência, né? Ou seja, o que é contingência? Significa aquilo que pode ser diferente, aquilo que pode mudar. A nossa condição humana, a realidade material, esse mundo no qual nós estamos inseridos, é uma realidade contingente. Essa contingência permite que coisas como essas, né, como essa pandemia, nos acomete. Então, não é uma coisa do acaso, ou seja, é algo que aconteceu com nós, porque poderia ter acontecido. Não é o primeiro dos males que nos acomete, É a e questão também não é o último. é a questão da incerteza, né? O incerto, né? A contingência permite a incerteza, né? Ela é a base da incerteza, entendeu? Aquilo que pode mudar, então ali está uma incerteza. E essa incerteza surge o novo. Desse campo da incerteza surgiu o novo, e às vezes esse novo é agradável ou não agradável. No caso dessa pandemia, não é nada agradável, né? Mas é algo que aconteceu e é o último, ou seja, é o último fenômeno catastrófico que acomete a humanidade de modo geral, como um todo? Não. Vai acontecer mais? Vai acontecer. É por causa do homem que isso ocorreu? Não sei se é por causa do homem que ocorreu. Né? Há teorias diversas aí, né? O vírus foi fabricado, não foi fabricado, ou é algo que surgiu do acaso, ou algo que surgiu de uma combinação de uma série de elementos que não tem a ver com a escolha humana, mas que foi, né, proliferando, se alastrando. Mas o interessante é que a nocividade da pandemia, né, ela, ou seja, esse vírus se torna nocivo, mais nocivo, a sua nocividade está atrelada, sim, às nossas escolhas, está atrelada, sim, ao nosso modo de vida, como nós o encaramos, né? Aí já caímos no campo da política, no campo da ética, né? Ou seja, no campo das nossas vivências. Então, a primeira coisa que eu destaco é que a pandemia, ela está nos revelando um dado da nossa condição, que é a nossa vulnerabilidade. Nós somos seres vulneráveis, somos seres frágeis, somos seres contingentes, né? Ou seja, isso nos acometeu e pode nos acometer novamente, outros males podem nos acometer, mas, apesar de sermos vulneráveis, contingentes, é nessa condição que nós temos que fazer alguma coisa para reagir frente a isso, né? Ou seja, aí onde entra a ideia de que os gregos e os romanos chamavam de fortuna, ou seja, nós fazemos os nossos projetos, fazemos os nossos planos, mas temos que estar cientes que existe algo que eles chamavam de fortuna, e que podemos compreender como o imprevisível ou não, mas como forças externas que são maiores que nós, que podem nos acometer e balancear todos os nossos projetos, todos os nossos planos. Parece Ou que, seja, essa pandemia... Pode falar. parece que os estoicos, especialmente Epicuro, ele tinha uma ideia sobre como as pessoas devem se comportar frente àquilo que elas não controlam, né? A ideia seria de que você deveria viver as questões que você controla, que você pode decidir sobre elas, e você tem também aquilo que você não controla, que é o externo, né? Não sei se a fortuna entra nessa questão do externo, daquilo que pode ser boa sorte ou pode ser um péssimo azar. Sim, exatamente. Isso não só o Epicuro, mas os helenistas, de um modo geral, né, o Zenão, ali, os estoicos, né, eles vão nos mostrar exatamente isso. Ou seja, tem essa dimensão que nós não controlamos, né, tem as leis universais que nós não controlamos, as leis da natureza que nós não controlamos, e que elas têm uma implicância sobre nós, e que tem situações que você tem que aceitar, né? Aceitar, ou seja, está acontecendo e pronto. Ou seja, nós estamos numa pandemia que ela veio para mudar o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar. Ou seja, às vezes nós vamos ter que abrir mão de algumas vaidades, de algumas coisas. Essa é a realidade, temos que aceitar. Aí já podemos até dialogar com um filósofo contemporâneo, que é o Nietzsche, né? Que ele fala do amor fati, né? Temos que aceitar. E ele, é interessante, quando ele vai... um dado interessante do Nietzsche... O amor fati é aceitar as coisas como elas são, né? Isso. Ou seja, essa aceitação, essa compreensão e aceitação da realidade como ela é, né? E nesse ponto, o Nietzsche vai falar da saúde, vai falar o seguinte, que a busca obsessiva pela saúde, a busca pessoal obsessiva pela saúde, é um caminho, né, para a decadência
do ser humano. Ou seja, um ser humano perfeitamente saudável, ele pode se tornar um indolente, né? Enfim, essa busca obsessiva pela saúde, ela pode ser danosa, uma vez que ele vai dizer que a doença, ela não só é uma tônica das nossas vidas, né? Mas ela é uma força que nos faz sair da nossa zona de conforto. E algo que essa pandemia tem feito e tem nos convocado é a nossa saída da nossa zona de conforto. Ou seja, o nosso padrão de vida, o nosso modo de viver está sendo abalado nesse momento. Vamos ter que nos reinventar. E nos reinventar é sair da nossa zona de conforto. Isso a filosofia nos faz compreender, né? Desde os antigos até os tempos atuais. Ou seja, a nossa realidade contingente, ou seja, que pode mudar, essa mutabilidade que é parte constitutiva, né, tanto da nossa condição humana como da realidade como um todo, externa a nós, né, essa mutabilidade nos chama a sair da nossa zona de conforto quando as coisas estão mudando, né? Ou seja, aquilo que nós consideramos normal está mudando. E tem um autor que eu estudo, que é o Maquiavel, ele vai dizer que os homens não gostam muito de mudança, né? Eles gostam de viver ali na mesmice, no seu estilo de vida, na constância. Nós não gostamos de mudança, né? Bom, o que parece é que o ser humano buscou justamente essa zona de conforto durante todo o seu processo histórico. E dentro desse conceito, dessa zona de conforto, está a questão da felicidade. Então, assim, me parece que o ser humano era feliz e a doença, ela chega para eliminar as oportunidades, as possibilidades de alcançar essa felicidade. Mas que felicidade é essa, João? Você tem, assim, um entendimento sobre esse tipo de felicidade? Me parece que essa felicidade ela é uma situação, uma busca por algo que nunca se alcança, que ela faz parte do dia a dia das pessoas, no sentido da busca, mas não no sentido de encontrar realmente essa felicidade. Pois é, essa questão da felicidade, ela é tão antiga na filosofia que tanto é que o primeiro modelo de ética que nós temos, que é a ética de Platão, Aristóteles, começando ali com Sócrates, o primeiro modelo de ética é chamado de ética das virtudes ou ética eudaimológica, exatamente porque, principalmente Aristóteles, existe esse reconhecimento de que tudo que nós fazemos, né, todas as nossas ações, ela visa um fim, e um fim que visa um outro fim, até chegar no fim último, que ele vai chamar de eudaimonia. Eudaimonia, que é um termo grego que foi traduzido para o português, o termo que mais se aproxima em português é felicidade, mas essa felicidade não é simplesmente um bem-estar emocional constante, não é um estilo de vida de êxtase o tempo todo. Esse bem-estar é como se fosse um bom espírito, ou seja, é uma vida boa, uma vida bem vivida, vida bem lograda, né? E vida bem vivida é uma vida calcada em valores, né? É uma vida pautada na racionalidade, isso está em Aristóteles, é uma vida racional, ou seja, ele vai dizer que é o exercício daquilo que o homem tem de mais próprio, que é a sua razão. Então, a vida feliz está ligada a isso, ao exercício do que nós temos de mais próprio. Está ligada a uma vida de virtude, que é o equilíbrio dos nossos desejos, ou o equilíbrio da satisfação dos nossos prazeres. E está ligada também a uma posse, isso ele vai dizer lá na sua obra Ética Nicômaco, no livro 1, se não me engano, no livro 1, capítulo 8, né? Está ligada também a posses de bens, de alguns bens necessários, né? Posse de bens, está ligada também a posse de amigos, não, está ligada a relações, você ter amizades, ou seja, não tem como ter uma vida feliz sem você ter uma vida virtuosa, e uma das virtudes necessárias para uma vida feliz é a amizade, ter bons amigos. Mais adiante, os filósofos que você citou aí, o Epicuro, vai nos mostrar que, naturalmente também,
nós buscamos a felicidade e a felicidade ele vai associar como busca do prazer e ausência de sofrimento, ausência da dor. A felicidade se assenta na posse do prazer e ausência de dor e sofrimento. Mas não é qualquer prazer, né? O Epicuro vai falar de 3 tipos de prazeres: prazeres naturais e necessários, prazeres naturais não necessários e prazeres naturais e não necessários. A nossa felicidade ela está mais na posse daqueles prazeres que são naturais e necessários, né? Prazeres naturais e necessários, por exemplo, um prazer que é natural e necessário é a alimentação. É natural alimentarmos e é necessário. Porém, é natural alimentarmos, mas não é necessário comermos picanha, comermos lasanha, ingerir Coca-Cola todo dia. Ou seja, comer lasanha, comer picanha, ingerir Coca-Cola é algo prazeroso? É um prazer? É necessário? Não. É um prazer natural? É necessário? Não. Não precisa ter isso todos os dias. Então, essa felicidade no campo filosófico está ligada ao prazer e à ausência de dor? Tá, mas não é qualquer tipo de prazer. Né? Aí, mais adiante, temos aí um filósofo contemporâneo do século XVIII, o John Stuart Mill, que é um dos autores do utilitarismo. Ele vai nos mostrar que a vida feliz está na posse de prazer e na ausência da dor, sim, mas não é qualquer tipo de prazer. Ele vai falar que existe uma hierarquia de prazeres, existem prazeres mais imediatos, que são aqueles prazeres que você satisfaz de forma rápida e que às vezes são mais dispendiosos, porém eles duram menos. E existem prazeres mais elevados, que são os prazeres que estão ligados à inteligência, à intelecção, prazeres ligados ao sentimento moral, a valores. A felicidade mais plena, mais duradoura, ela está nesse patamar, né? Num patamar de vida mais elevada, daquilo que é próprio, que Aristóteles considera como próprio do humano, que é uma vida mais racional, é uma vida de logicidade, de razão, e não uma vida mais instintiva, né? Esse que leva uma vida mais instintiva, o Mills vai chamar, né, na sua obra, de tolo. É o tolo satisfeito. Satisfeito por quê? Porque ele satisfaz os seus prazeres, os seus desejos mais imediatos. Aí ele vai dizer, é preferível um Sócrates insatisfeito do que um tolo satisfeito, né? Ou seja, é preferível ter uma vida, né, ainda que seja uma vida de mais descontentamento, entendendo esse descontentamento como uma insatisfação num plano mais imediato, mas que seja uma vida de valores, uma vida racional, né? Uma vida mais plenamente humana, né? Uma vida mais plenamente humana. Então, a filosofia ela contribui muito nesse sentido, para compreender a felicidade nesse sentido, né? Esse tipo de felicidade, né? O modelo de felicidade que nós temos e como atingi-lo. João, passando mais um pouco para frente, imaginando que a pandemia já está no seu final, que a gente tem uma crise se findando, o que você acha que a filosofia vai... qual vai ser a reflexão nova da filosofia após essa crise? O que você acha que vai ser importante, vai ser foco da filosofia, seja na política, seja na ética? Olha, bem, costuma-se dizer no meio filosófico que o papel da filosofia, principalmente nos tempos atuais, está muito restrito ao campo do dever ser, ou seja, no campo do ideal. Como é que as coisas devem ser? Como é que elas deveriam ser? Né? Ou seja, a filosofia ficou mais que esse campo da especulação. Isso da modernidade para cá, né? Ou seja, uma vez que aquilo que é experimentado, que é testado, comprovado ali, praticamente que é mensurado, não, isso não é filosofia. Então, a filosofia ficou mais no campo especulativo, mais no campo da racionalidade, da demonstração. Bem, a filosofia, eu vejo que ela nunca fugiu a essa tarefa, né? De apontar caminhos para a humanidade. Agora, eu costumo fazer uma observação, sempre eu faço essa observação para os meus alunos. Não é que, ou seja,
o que a filosofia vai nos dizer? Que não existe, eu vejo que não existe essa orientação da filosofia, mas existe orientações, ou seja, existe perspectivas filosóficas. Que a partir de um determinado filósofo, você pode desenhar uma perspectiva de ação. Como é que a humanidade deve proceder a partir de agora? A partir de um outro determinado filósofo, você pode desenhar uma outra perspectiva. A partir de um filósofo mais otimista, né, você pode, olha, essa pandemia está causando dor, está causando sofrimento para a humanidade, e a humanidade, em meio à situação de dor, em meio à situação de sofrimento, ela tende a se agarrar ou revelar-se valores éticos que são necessários para a convivência e que, às vezes, são ofuscados ali na convivência, né? No dia a dia. Ou seja, o sofrimento pode tornar as pessoas melhores, né? Tornar as pessoas mais solidárias. Então, a partir disso, compreendendo dessa forma, podemos pensar, então, após pandemia, um modelo de vida mais ético, talvez mais solidário, as pessoas colaborando mais umas com as outras, né? Podemos pensar modelos políticos que pensam mais no social, né? E a ideia, talvez, de um Estado mínimo seja postergada, né? Podemos pensar assim. Eu me lembro da... Por outro lado... Pode falar. Por outro lado, se você pega... É o seguinte, não, porque eu me lembro que logo ali após a Segunda Guerra Mundial e todo aquele constrangimento dos campos de concentração, dos campos de extermínio, a Hannah Arendt ela foi muito firme e focada naquele momento, sabe? Ela trabalhou muito a questão do totalitarismo antes, trabalhou a questão da banalidade do mal e prosseguiu nesse sentido, sempre tentando traduzir filosoficamente aquela questão daquele momento, e eu acredito que foi fundamental. Foi fundamental porque aquilo criou, de certa forma, uma barreira filosófica para que coisas como aquela não acontecessem novamente. Eu acredito que, de repente, o pós-Covid-19 possa trazer também uma nova orientação para que esse tipo de situação, que a gente se proteja desse tipo de situação, de acontecer novamente, né? Então, assim, por isso que eu acho que essa questão é importante do pensamento, da reflexão pós-pandemia. Sim, com certeza. Essa pandemia pode e vai provocar reflexões que vão servir de base, se a humanidade quiser se inspirar nisso, que vão servir de base para que a gente entenda que isso que nos acometeu, algo similar ou pior pode nos acometer, e que o egoísmo, ou seja, o pensar somente em si, o elevar-se demais o seu projeto de bem-estar pessoal, não é interessante. Né? Ou seja, que a lei do mais forte, o salve-se quem puder, o instrumentalizar o outro, isso não é interessante. Ou seja, talvez pode ficar, essas reflexões, eu falo talvez porque a humanidade pode não compreender isso. Né? Pode passar por ruínas e ruínas e não entender o recado. E não entender, né? Verdade. Não entender o recado. E aí está o papel do filósofo, o papel dos pensadores, que é essencial para que isso não ocorra novamente. Porque, veja bem, nós já, antes de acontecer essa pandemia, nós já tínhamos um grande debate a respeito do aquecimento global, dessas mudanças climáticas, de como nós afetamos o meio ambiente, a água, a fauna, a flora,
E é claro que essa questão da pandemia, é claro que a pandemia em si, ela tem como motivação, ela tem como causa isso, essa nossa convicção de que nós podemos atuar em todos os locais do planeta da forma como quisermos, né? Sim, sim. Veja, você traz aí, é interessante, um debate que já havia sido feito a respeito daquilo que diz respeito à responsabilidade humana, às ações humanas, né? Que é o aquecimento global. De repente, algo nos acomete que, ainda que, ou seja, a sua proliferação está ligada às nossas ações, mas a sua origem não está. Ou seja, algo que nós não escolhemos, que nos acometeu, ou seja, causou um estrago na humanidade, está causando estrago na humanidade. Talvez isso deve nos servir de lição para pensarmos que existem também estragos na humanidade que a própria humanidade pode causar. Como você citou o caso do aquecimento global, as mudanças climáticas, que pode também nos acometer por inteiro, assim como essa pandemia, né? Pode nos arruinar por inteiro e talvez por um período mais prolongado e numa situação irreversível, de modo irreversível. Que o vírus, uma pandemia, ela vai passar. Ela tem um tempo, né? Ou seja, pode deixar um rastro aí, um estrago enorme, mas sabemos que ela vai passar. Agora, tem ruínas que a própria humanidade provoca para si, que os efeitos são irreversíveis. Pode servir de lição para pensarmos nisso? Sim, mas aí entra uma outra questão, como eu ia te dizer. Se você pega, por exemplo, pensadores, filósofos que vão pensar que o ser humano, ele é mais movido pelo seu egoísmo do que pelo seu altruísmo. Né? Você pode pegar, eu cito Maquiavel, cito Thomas Hobbes e outros, né, que vão dar essa ênfase, né, para o egoísmo humano. Pensando dessa forma, filosoficamente, podemos entender o seguinte, olha, num pós-pandemia, num período aí de talvez 2, 3 anos, podemos ter aí, do ponto de vista geopolítico, uma unidade maior aí entre os estados, né, entre os países, entre os governos, né, no sentido de amenizar os efeitos, os estragos deixados por essa pandemia. Mas até que ponto isso vai continuar? Será que até o ponto de algumas economias se reerguerem, né? A China se reergueu, os Estados Unidos se reergueu, os principais países da Europa se reergueu, agora pode-se voltar todo o ritmo normal? Até que ponto vamos ser solidários com a dor do outro? Até quando eu conseguir solucionar a minha dor? Solucionou, então vamos voltar ao normal. Essa é uma tendência. Essa tendência a gente não pode descartar. Essa fala sua sobre egoísmo me fez lembrar que os Estados Unidos foi na China e rapou tudo que tinha lá de equipamento, de máquina. E olha que a pandemia nem terminou. Os Estados Unidos foi lá, rapou tudo e foi embora. Deixou os outros países na mão. Mas deixa eu te falar uma coisa, nós já seguindo para o final desse nosso diálogo. Olha, uma coisa que acontece hoje, assim, já é geral, me parece, é que há já um desequilíbrio emocional, né? Já existe assim, uma certa tensão emocional, porque a gente sabe, não é somente a doença, mas é também um problema de desemprego, um problema de sobrevivência. As pessoas elas estão numa situação muito grave. Bom, existe aí algumas ideias, a implementação de algumas políticas para tentar ver se diminui esse sofrimento. Mas o sofrimento, como você disse, nós somos frágeis, não é? Nós somos frágeis no sentido físico, mas somos frágeis também no sentido psicológico, né? Existe uma vulnerabilidade psicológica também.
E eu acredito que a filosofia, às vezes, ela pode ajudar bastante a trazer algum tipo de compreensão a respeito disso e faça com que as pessoas fiquem menos desequilibradas. Ou então que elas consigam esfriar um pouco os ânimos, né, do que está acontecendo com elas. E, bom, as pessoas pensam, bom, isso está acontecendo comigo. Não, não é comigo. Está acontecendo com a humanidade inteira. Hoje só o continente antártico que não tem Covid-19. Fora do continente antártico, todos os países estão passando por algum problema. Claro, alguns não são nem a gente tem nem assim acesso aos números, né? São países que são menos transparentes. Então, assim, eu queria que você, assim, nesse tempo agora, pudesse talvez dar algumas ideias de livros que você acha que são assim, podem ser importantes para as pessoas começarem a ter um entendimento de si mesmo em relação à crise, de textos, alguma coisa que você possa nos apresentar. Sim, veja, em questão de livros, tem uma obra que eu li quando eu estava no mestrado, eu estava fazendo uma disciplina de mestrado, do autor americana, que eu gosto muito, inclusive até tem um artigo que eu quero publicar, que eu escrevi a respeito. O título da obra é A Fragilidade da Bondade. Vai exatamente nessa direção que eu falei no início, de que a boa vida, a nossa boa vida, que entendemos como felicidade, ela é frágil. Ela é enraizada. Ela é frágil e é enraizada. Ela é enraizada porque a nossa felicidade, o nosso bem-estar está sempre ligado a outra coisa, porque somos seres relacionais. Somos seres de relações. Nós não vivemos sozinhos, né? Ninguém, ser humano nenhum, basta a si mesmo. Então, ou seja, nós dependemos de alguma coisa, temos que ter alguns elementos para nós apegarmos para constituirmos o nosso bem-estar, a nossa boa vida, né? Seja esse elemento amigo, seja o carro, seja a família, seja Deus, enfim. Precisamos de elementos assim. Por isso que a boa vida, a nossa felicidade, ela é enraizada porque ela está ligada a alguma coisa. E é vulnerável porque essas coisas às quais nós apegamos são frágeis, são vulneráveis, né? Dependemos do nosso trabalho para o nosso bem-estar. O nosso trabalho é vulnerável, podemos estar impedidos disso. Eu dependo do consumo para eu ser feliz, né? Hipoteticamente falando, suponhamos, eu dependo do consumo. Ou seja, nesse momento, eu estou, a minha capacidade ou a minha liberdade, possibilidade de consumo está bem restrita, né? Ou seja, isso incomoda. Então, nessa obra, ela vai mostrar isso, ela vai lá na Grécia Antiga mostrando como é que a fortuna pode nos acometer, ou seja, como é que a fortuna pode, entendendo a fortuna como aquilo, como forças externas que acomete a vida de uma pessoa sem que ela tenha escolhido isso, né? E sendo que isso seja previsível ou não, mas é algo que não se tem controle. Aconteceu, e daí? E agora? São as circunstâncias que a gente se vê enredado nelas sem que a gente tenha provocado, né? Exatamente, sem que nós tenhamos provocado, mas ela caiu no nosso colo. E agora? Reconhecer isso, reconhecer essa nossa condição, e eu creio que é fundamental, ao menos para você amenizar o problema, né? Ou seja, para não entrarmos em desespero. Qual é a causa do desespero? Isso não podia estar acontecendo comigo. Comigo, não. Isso não pode acontecer comigo. Entende? Aí já cai, porque isso é natural em nós, cai lá, como eu falei no início, do Epicuro. Ou seja, naturalmente, nós buscamos o prazer e evitamos o sofrimento, evitamos a dor. É por isso que nos nossos planos, nos nossos projetos, não tem espaço para sofrimento, não tem espaço para dor. É normal o pai de família fazer
plano para o seu filho, planeja ver o filho na faculdade, planeja ver o filho no trabalho, ser bem-sucedido no trabalho, mas ele não planeja ver o filho reprovando, né? No vestibular, não planeja ver o filho desviando, indo para o mundo das drogas, isso não planeja. Não planeja que o filho indo para a balada e capotando o carro e morrendo, isso não se planeja. Sim. Porque naturalmente nós buscamos a felicidade, o prazer. A dor não. Mas a dor, ela nos acomete. Não fujamos disso, não tem como a gente fugir disso. Aí caiu na questão do amor fati do Nietzsche. Ou seja, naturalmente, o sofrimento vai vir. Nós vamos sofrer. Não tem como fugir disso. Qual é o nome do livro mesmo? Desculpa. O nome do livro? Não, o amor fati é uma expressão nietzschiana. Não, eu acho que ele trata... Eu falo o livro que você sugeriu. Da Marta Nussbaum, é A Fragilidade da Bondade. Ah, tá. Certo. A Fragilidade da Bondade. É uma obra excelente para a gente pensar essa situação, para ver que a nossa vida, a boa vida, ela não é eterna, ela não é segura. Né? Ela pode ser abalada. E o problema também é que quando a gente começa a sonhar com isso, né, com a ditadura da felicidade, da eterna felicidade, da felicidade inabalável, isso se torna problemático, isso torna a sociedade neurótica, porque isso é impossível. Isso é impossível, essa felicidade inabalável. Então, eu penso que essa compreensão da nossa condição, né, da nossa vulnerabilidade, é um passo interessante. E, além disso, entendemos que somos seres de relações, ou seja, uma coisa que incomoda muito, isso falando no plano individual, né, que no plano social político, para amenizar as dores, aí já entra o papel do Estado, né? O Estado tem que fazer alguma coisa, né, para amenizar as dores que são oriundas do desemprego, né, da perda de renda. Aí já é o papel do Estado tem que fazer isso, né, para amenizar essas dores. O Estado deve fazer isso. Agora, trazendo no campo individual, eu disse que nós somos seres relacionais, somos seres de relações, precisamos dos outros. Certo, isso é verdade. Mas também somos seres singulares. Nós temos uma singularidade. De modo que só há um verdadeiro encontro quando duas solidões se encontram. O que quer dizer com isso? Ou seja, eu tenho uma singularidade e na minha singularidade eu posso encontrar, em alguma medida, forças, né, para reagir diante de uma situação adversa. O problema é que as pessoas, às vezes, não se encontram com a sua singularidade. Elas têm problema com isso. Elas precisam, talvez, buscar também algum profissional, né? Um psicanalista, um psicólogo, alguém Sim. que o ajude nesse sentido, né? Muitas vezes... Muitos precisam disso. É claro que é muito difícil para alguém que não tem assim, uma certa orientação anterior saber, entender a necessidade dessa busca. Mas eu acho que super válido assim, o que você está falando. O que você está dizendo é muito válido. Bom, eu acho que, João, a gente já deu um tempo bom aqui. Você quer encerrar com dizendo alguma coisa, mas acho que... Sim, eu encerro agradecendo, né, a oportunidade de estar debatendo, falando desses assuntos. Praticamente é um assunto que eu gosto, né, na filosofia eu gosto de debater. E finalizo dizendo que a situação é essa, que eu disse no início. A situação é catastrófica, ela é ruim, mas a forma como nós percebemos e como nós a conduzimos vai decidir, vai determinar fortemente, né, nos resultados. Essa condução, ela se dá de forma coletiva e também de forma individual, né? Ou seja, eu posso fazer a minha forma, eu posso compreender do meu jeito, posso conduzir esse problema de maneira individual e também de maneira coletiva. Ou seja, não quer dizer que estão separados, né? Ou seja, são esses dois modos, né, estão interligados. Não é o primeiro fenômeno catastrófico que nos acomete, infelizmente não vai ser o último. Talvez a nossa geração, não vamos enxergar o próximo, mas que vai vir, outros virão, né, de diversas ordens, né, e que isso não é motivo para selar ou seja, não é o fim da humanidade. A humanidade é capaz de superar tudo isso, de dar a volta por cima, superar tudo isso.
Obrigado, João. Eu quero agradecer por você estar aqui com a gente, falando sobre esse assunto em termos filosóficos, e quero assim, agradecer também as pessoas que estiverem assistindo a gente. Conversei aqui com o João Aparecido. João Aparecido é filósofo, é mestre em filosofia, é professor, e acho que ele trouxe aqui algumas palavras interessantes, algumas ideias interessantes, reflexões, que eu acho que se a gente levar em consideração, pode ser um ganho para nós. Então, até mais, viu?